estamos falando há pouco de exames de documentação na necessidade de normalização desse ou daquele parâmetro que esteja desajustado. Então, o colesterol, falávamos há pouco, o lipidograma, que a gente sempre documenta, tanto de colesterol como triglicerídeos. O colesterol sempre com as frações e os triglicerídeos. E a gente se depara muito frequentemente com o uso de medicações. Tem situações muito particulares que precisa ter cuidado, sim, na medicação. Mas a mais das vezes, a correção da dieta, o ajuste da oferta de alimento muito rico em fibra, ele permite a normalização dos lipídios, principalmente se for auxiliado pela oferta da coenzima Q10, que permite uma melhor trajetória de aproveitamento, principalmente do colesterol em nível celular. Mas, afora essa atenção com o colesterol, é importante que a gente comente, quando se fala em níveis de colesterol, que este colesterol ele é matéria-prima de construção dos nossos hormônios gonadais. O cérebro tem uma quantidade muito generosa de colesterol. Ou seja, a minha busca é sempre de um convívio harmônico com os lipídios. Procuro ajudar o ajuste do paciente de modo seguro e sem inconvenientes, a mais das vezes, do convívio com medicações aportadas para normalização, no caso do colesterol, em que temos medicações de uma trajetória muito rica de ganhos, principalmente, né? Que são as estatinas e os seus derivados estatínicos, em que muito raramente eu me deparo, convivo com a necessidade da sua reposição. A maioria das vezes eu vou trabalhar para que esses níveis de lipídios sejam normalizados por um bom modelo alimentar. E também argumentando que o colesterol, além de ser matéria-prima importante para a célula nervosa, ele é matéria-prima de construção dos nossos hormônios. Então, vamos procurar tê-lo em níveis adequados. E já que estava falando nisto, em termos de matéria-prima, uma outra matéria-prima fundamental para os nossos hormônios gonadais é o ômega 3. Então, que situações eu reponho ou que situações eu incentivo aos meus pacientes de substâncias que melhoram de nutrientes, principalmente, no caso, a linhaça dourada. A linhaça dourada é excelente fonte de produção do ômega 3. Ele proporciona ômega 3. Então, é uma medida natural. E uma outra inclusão que tem sido muito gratificante no meu dia a dia é a oportunidade do uso do farelo do caroço do abacate. Hoje, inclusive, tem apresentações comerciais do farelo do caroço do abacate, que eu prefiro produzir artesanalmente, mas também, principalmente, tem um número não desprezível de farmácias de manipulação que já disponibilizam o farelo do caroço do abacate, que é uma oportunidade de ajuste, principalmente também dos lipídios. Ajuda bastante. Então, são medidas que, a mais das vezes, a gente tem a oportunidade de ir de casa, porque se ingere uma fonte de gordura muito saudável, como, por exemplo, o abacate, esse caroço ele não precisa ser desprezado nem mandado embora. Ele pode ser aproveitado na forma de farelo. E ele vai mudar muito satisfatoriamente
os nossos níveis de lípides e também favorece os nossos níveis glicêmicos. Ou seja, são medidas até caseiras que nos ajudam muito. A insulina, por exemplo. A insulina, enquanto ela estiver acima de 9 microunidades por ml, se estiver acima, é muito difícil a perda de peso numa pessoa interessada em perda de peso. E aí eu estava falando em medidas caseiras, o vinagre de maçã orgânico, a ingesta diária dele, a ingesta diária do vinagre de maçã orgânico proporciona um melhor ajuste da insulina, um melhor ajuste glicêmico e um melhor ajuste também da insulina. Na nossa trajetória também a gente pode falar em alimentos alcalinos versus alimentos ácidos. Ou seja, situações que nós temos dentro de casa e que podem nos configurar uma vida bem mais saudável. Na verdade, eu estou colocando isso como gancho de algo que está crescendo enormemente em interesse no dia a dia, que é o estímulo ao nosso organismo da produção de óxido nítrico. Esse óxido nítrico, que é considerado por muitos uma molécula miraculosa, maravilhosa, e realmente ela é muito interessante, porque o óxido nítrico ele é produzido no endotélio dos nossos vasos. Ora, se vocês se aperceberem que não existe uma célula no nosso corpo que não seja assistida por vaso, ora, se eu favorecer que todo o meu universo corporal, em termos de vasos, sejam bem funcionantes, vou melhorar muito a minha qualidade circulatória, vou melhorar muito as trocas entre célula e o vaso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As entradas de nutrientes e a saída daquele material que nossa célula não está mais utilizando. Tudo o que nós produzimos é metabolizado e é eliminado. Então, quanto mais eu favoreça o meu organismo na eliminação de escórias, de substâncias que o organismo não mais está aproveitando, mais adequado, mais saudável vai ser o funcionamento do nosso organismo. Então, de repente, eu me deparo com a seguinte constatação. Na minha apreciação, se tem uma mensagem que eu encareço com extremamente importante, aliás, é que a gente deve favorecer o mais possível a produção do óxido nítrico no nosso universo metabólico. E o curioso é que esse óxido nítrico, que agora cada vez mais está sendo olhado com carinho pela coletividade médica, ele que foi motivo de Prêmio Nobel de Medicina há pouco mais de 20 anos, e ele vem crescendo gigantescamente em importância no cenário médico, exatamente pelo benefício de um funcionamento metabólico favorecido, nos dando saúde, nos dando qualidade de vida. Essa atenção com o óxido nítrico, ela, na verdade, se nós prestarmos atenção, ela está intimamente atrelada ao aparecimento da pílula azul, do Viagra. A sildenafina, o famoso Viagra, o que ele estimula? Ele estimula a produção do óxido nítrico. O seu olhar inicial era olhando para a produção de um antihipertensivo, e aí se constatou a
maravilhosa ação dele em termos de corpos cavernosos. Esses vasos geraram uma dilatação dos corpos cavernosos. E essa dilatação dos corpos cavernosos trouxe esse fenômeno renascido da melhora do desempenho sexual. Só que o óxido nítrico, ele trabalha no nosso organismo em todo o nosso universo. Então eu não estou cogitando que a gente venha a usar o Viagra para melhorar o nosso fluxo circulatório. Porque, como eu falei inicialmente, tudo que a gente usa tem os bônus e os ônus, tem os benefícios e os riscos. Então, não é toda pessoa que pode fazer uso de Viagra, Tadalafila e seus congêneres. Mas eu posso usar, sim, estimulantes da produção de óxido nítrico, que vai melhorar a minha circulação e vai favorecer até o meu desempenho em termos de corpos cavernosos. E é interessante porque os estimuladores da produção de óxido nítrico, nós a maioria das vezes temos na despensa de casa, desde substâncias como a beterraba, couve, brócolis, espinafre, maçã, chá verde, chá preto, chocolate preto amargo. São substâncias que são alimentos que melhoram muito a nossa produção de óxido nítrico. Quanto mais satisfatória for a ingesta dos favorecedores, que vamos comentar de novo, da produção de óxido nítrico, melhor a nossa condição biológica. Se os assuntos que temos conversado, se você quer saber mais, quer discutir mais, eu fico à disposição.